Os cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu me chamo Adriano Fernandes, Pilatos Irmãos. Estamos aqui nessa oportunidade. Eu estava aí fazendo uma live no YouTube toda sexta-feira, às 22 horas. Mas está dando um problemazinho nos aplicativos de live. Então achei por bem a gente deixar, enquanto a gente encontra um aplicativo legal para fazer uma live aí no YouTube. Estamos aí com esse novo canal. Estamos deixando aí essa palavra aí, fazendo esse vídeo, deixando uma singela palavra para o teu coração. Se os irmãos quiserem, prezados, se inscrever no meu canal, chama Adriano Fernandes, está aí ao seu dispor. Se quiser compartilhar as mensagens, deixar o comentário, estamos aí. Diretos irmãos, eu quero deixar aqui no livro de João, capítulo 16, versículo 13 até o 15, diz assim: Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto tiver ouvido, e vos fará saber as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque tomará do que é meu e vos fará saber. Tudo que meu Pai tem é meu. Por isso disse que tomará do que é do meu Pai e vos fará saber. Vemos aqui, diletos irmãos, a missão do Espírito Santo na terra depois da ascensão de Jesus aos céus. Então nós vemos que as coisas de Deus são fiéis e verdadeiras. Sabemos que o Pai, que é Deus, ele fez a sua parte. Deus, ele é o autor, né? O autor da Bíblia é Deus, Yahvé. E Jesus, ele é o tema central da Bíblia. Jesus, ele é o tema central da Bíblia. E o Espírito Santo aqui, nós vemos que depois que Jesus vai ao céu, Jesus chama os discípulos e começa a falar para os discípulos que não ia deixar os discípulos órfãos, mas ia enviar o Consolador. E nós vemos aqui ele testificando: porém, quando vier o Espírito da verdade, esse Espírito da verdade é o Espírito que Deus deixou para ensinar, para guiar a igreja. A igreja, o povo de Deus, não são guiados por outros guias, senão o Espírito Santo, ele guia a igreja. Então nós vemos aqui no capítulo 16 de João e o 13: porém, quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade. Então nós vemos aqui, diletos irmãos, eu acho bonito aqui, que tudo aquilo que Deus fala é verdadeiro, é compromisso, é sinceridade. Ele falou, está falado. Então, por isso que nós não devemos, diletos irmãos, prezados ouvintes, nós darmos ouvido a outra história, a outros ensinamentos, a outros devaneios que aparecem por aí. Por isso que Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Nos últimos tempos, Paulo disse que alguns iam apostatar-se da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então nós não podemos dar ouvido a espíritos enganadores, espíritos ilusórios que vêm por aí, nem as doutrinas de demônios. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Então, os homens que são usados, ele vem nessa finalidade para guiar o povo de Deus. Veja, para guiar o povo, ele vos guiará em toda a verdade. Então não é ilusão aquilo que Deus fala. Então nós devemos credibilizarmos o que é de Deus. O que vem de Deus a gente guarda com carinho. A Bíblia diz, 29 de Deuteronômio, as coisas encobertas são para o nosso Deus. Aquilo que Deus não tem revelado é para nosso Deus. Porém, as coisas reveladas é para nós, os nossos filhos. Então, se é coisa que está fora da Bíblia, que é uma inovação nova que vem por aí, outros argumentos, a gente não pode darmos credibilidade. A Bíblia diz, ainda se nós, ou um anjo do céu, venha trazendo outro evangelho, outras coisas novas aí, seja um anátema. Anátema quer dizer maldição. Ainda que nós, ou um anjo, venha do céu trazendo outro evangelho, seja um anátema, seja uma maldição. Então nós não podemos credibilizar. Então nós vemos, já tem homens por aí se contradizendo, pessoas que dizem que foram levantados por Deus, hoje está contradizendo, dizendo que o Espírito Santo ele não fala, jamais o Espírito de Deus ele fala. A Bíblia diz que Deus disse lá em Atos, apartai-vos Barnabé e a Saulo para uma obra que eu vos tenho chamado. Ele fala, olha aqui, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Força ativa não guia ninguém, quem guia é uma pessoa, guia outra. Então nós vemos aqui o Espírito de Deus como guiando aqui as pessoas, os servos dele, em toda a verdade, e mentira não, ele guia as pessoas, o povo na verdade, em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Então ele não está equivocado, não é esses espíritos que tem por aí, que são espíritos equivocados, que diz aqui desmancha lá na frente, não sabe o que quer, cheio de agonia, cheio de problema. Então isso aí nós não devemos darmos credibilidade. Então devemos dar credibilidade à voz do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que ele não fala de si mesmo. Por isso que às vezes alguém fica inquieto, Alguém, às vezes, porque tem alta posição, é uma pessoa, feito acabe de alta posição, ele se inquieta com aquela pessoa, que é usada por Deus, ele se inquieta porque aquela pessoa não está falando de si mesmo.
Você tem que receber o que é de Deus. E se você não quiser receber, você está perdendo, entendeu? O servo de Deus não vai deixar de dizer aquilo que Deus mandou, porque o Espírito de Deus está usando ele para trazer aquelas minúcias, mas às vezes as pessoas não querem ouvir, então, porque ele é a terceira pessoa de Deus, ele revela aquilo que Deus o falou para ele. É uma efusão do Espírito com aquilo que Deus mostrou. Para o Espírito na efusão entrega aquilo ali, usando aquele instrumento de Deus, aquele servo, mais simples que seja. Então, não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto vier, tudo que tiver ouvido, e vos fará saber coisas que há de vir, quer dizer, as coisas do futuro. Ele fala as coisas que está vindo. O Espírito de Deus, ele revela as coisas que está vindo. Então, tem pessoas inquietas, ele vai falar, ele vai mostrar, ele vai revelar, porque ele é o dono da igreja. Nem homem, nem aqueles que se desviaram da verdade estão desviados da verdade, estão trazendo pessoas até de fora para mentir aí, né? Dizendo que o Espírito de Deus não fala, jamais esses já se equivocaram. Então, você precisa, eu não vou dizer nem ler mais a Bíblia, você precisa se converter de novo. Eu digo para você que tem alta posição, você precisa se converter de novo, entregar seus caminhos ao Senhor e sair desse caminho de heresia, que esse caminho aí de heresia, de fábulas, esses caminhos levam para dentro da negridão das trevas, não levam ao céu. Então saia de lá desse caminho tenebroso e venha para a luz, vocês que se desviaram da verdade, né? Que diz que o Espírito de Deus não fala mais. Então saia desse caminho, desse estreito, porque esse caminho é estreito para você. Isso é caminho de trevas, unificação com o mal. Venha-se embora para cá, venha para a luz. Jesus é a luz do mundo. O Espírito de Deus, ele quer te guiar, está querendo te guiar para a verdade. Então abra seus olhos espiritual, você que está cego, que se deixou se levar por dinheiro, por posição, por ganância, e está agora forjando interpretações. Saia desse caminho, porque esse caminho é difícil. Porque o inimigo aí fora, ele é especialista a pegar pessoas que diz que é profundo na Bíblia e fazer de mercenário, de grandes mercenários, de grandes hereges. E tem muito hoje, no Brasil está cheio. Então saia das trevas e venha para a maravilhosa luz de Cristo. E falará tudo que tiver ouvido. É quem tiver ouvido. Quem tiver ouvido, ele fala para quem tem ouvido. Entendeu? A parede tem ouvido? Não, a parede não tem ouvido. Então ele não fala para as paredes, ele fala para as autoridades, para os religiosos, para todos que têm ouvido. É para todos. Não, mas fulano é muito grande, é muito alto, é muito... Sim, maior é Deus que fala com ele, né? Na terceira pessoa de Deus fala com ele, que é o Espírito de Deus. Então Deus, ele é o Criador da Bíblia. Jesus é o tema central. O Espírito de Deus, ele está aqui para convencer. Ele é o professor, ele é o guia que guia na verdade e não na mentira. Idolatria com Pentecoste não combina, ou é idolatria ou é Pentecoste, então não se unifica, ou é idolatria ou é Pentecoste. Pentecoste é diferente de idolatria. Então nós vemos aqui ele para saber. Às vezes as pessoas ficam indagando, por quê? Será que Deus revelou isso aí? Sim, Deus, o Espírito de Deus faz saber, entendeu? Agora você está cego, está misturado aí com falsas teologias de prosperidade,
misturado com ensinamento falso, aí fica difícil. Aí você não vai saber de nada. Mas quando você está na dispensação do Espírito de Deus, ele faz você saber, ele vos fará saber das coisas de Deus, ele vos fará saber. Veja, aí versículo 14 do capítulo 16 de João: ele me glorificará, porque tomará do que é meu e vos fará saber. Ele ensina. Uma certa vez, os discípulos, no capítulo 10, 19 e 20 de Mateus, disseram, eles estavam ali, aí Jesus disse, olha, não vos preocupeis quando os magistrados vos pegares aí nas sinagogas, porque na mesma hora será ministrado que haveis de falar, porque não é vós que fala, mas é o Espírito Santo que fala na tua boca. O Espírito de Deus, ele fala por você. Não vos preocupeis. Vou até ver esse versículo aqui em Mateus. O que haveis de falar, porque na hora será ministrado, na hora Deus dará uma ministração, o Espírito de Deus, ele, ó aqui, ó. Capítulo 10 de Mateus 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque vos será dado naquela mesma hora o que haveis de falar, porque não sois vós que está falando, mas sim o Espírito de vosso Pai que falará em vós. É o Espírito de Deus, ele fala, entendeu? Agora já matou todas as hipóteses, toda charadinha, toda historinha sem nexo, que ele não fala. O Espírito de Deus, ele fala. Ele está falando, ele está guiando, ele está ensinando a igreja. A Bíblia diz que ele falará do pecado, da justiça e do juízo. Ele falará, ele não falará de si mesmo, né? Homens por aí que está falando de si mesmo, querendo glória para si, e sabemos que já são as manifestações daquele que quer glória, né, para si. Jesus nunca quis glórias para si, Jesus é humilde. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus nunca quis, dilatos irmãos, glória para si. Mas aí alguém já quer glória, né? Às vezes quer forçar. Jesus não quer ninguém, nem forçado, nem constrangido, mas de livre, espontânea vontade. Mas aí esse aí quer forçar, né? Quem não adorar o seu sistema, os seus modos de governo, se sofrerá punição. Então isso é maligno, está reprovado. Deus não aprovou isso aí não, ele nunca vai aprovar. Então, mais uma tese maligna caiu por terra, porque ele fala, está falando, vai continuar falando. Então, diletos irmãos, é uma simples palavra que eu deixo aí, para que nós venhamos saber que o nosso Deus, ele fala conosco, ele está aqui nessa dispensação falando conosco. A dispensação agora é do Espírito Santo. Deus foi a parte dele, Jesus foi a parte dele que foi morrer por morte, em morte de cruz por nós, e agora é a dispensação do Espírito de Deus de revelar as coisas que Deus falou, dizer o que Deus está dizendo, o Espírito. Não é alguém se usando, é Deus falando aquilo, revelando. Veja aqui, versículo 15, 16 e 15, de João. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso disse, tomará do que é meu e os fará saber. Tudo aquilo que é de Jesus, Espírito Santo revela aquilo que é de Jesus. O que não é de Jesus, ele não revela. Entendeu? Ele revela tudo aquilo que é de Jesus, ele revela, que o Senhor falou.
Então é de suma importância a gente saber que tem um Deus que cuida de nós. Então, diletos irmãos, foi essa palavra para não estender muito o vídeo. Quem sabe que noutra oportunidade a gente falaremos. Então, eu me chamo Adriano Fernandes, estamos aí com esse novo canal. Se os irmãos quiserem se inscrever, é só se inscrever. Se quiser deixar um like, um gostei, um dislike também, não é obrigado você acreditar, né? Felizes são aqueles que acreditam, mas se você não acreditar, você não pode ser salvo, não é isso? Então, bem-aventurados que creem, né? A Bíblia diz: bem-aventurado. Tomé não creu, então ficou difícil. Então, diletos irmãos, se vocês quiserem também compartilhar as mensagens, está ao seu dispor. E até a próxima. Então, todas sexta-feira nós estamos fazendo a live. Vamos procurar aí um aplicativo legal aí para fazer as lives toda sexta-feira às 22 horas. E até a próxima. Tchau. Paz do Senhor para todos.